Ter um seguro, mas contar com o apoio de pessoas que vão te instruir caso aconteça algum acidente ou uma avaria. Mas ao mesmo tempo, como conhecer cada detalhe? Você sabia que tem muitos seguros que você desconhece? No Business in Connections de hoje, eu trago o diretor da Razid, Rogério Cobucci, para falar muito sobre seguros, os tipos de seguros e esse negócio que realmente colabora para nós pessoas. Então, a partir de agora, no nosso BC. Alô, amigo, alô, amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast Business in Connections. E hoje, sem dúvida nenhuma, aqui no meu canal Sidney Botelho, no podcast Business in Connections, também no portal IG, no IG Play e no canal do YouTube do IG, temos a honra de falar sobre seguros, sobre a carreira do corretor. E, sem dúvida nenhuma, todos nós precisamos de um seguro. Aliás, pode acontecer algo nesse momento e você não tem como ser ressarcido disso porque você não se protegeu. E eu realmente estou bem protegido, principalmente porque o nosso convidado tem muito conhecimento. Seja bem-vindo, o diretor da Razid, Rogério Cobucci. Que honra recebê-lo. Você tem quantos seguros? Fala para mim. Primeiramente, obrigado, Sidney Botelho, pela oportunidade de estar aqui com você no seu podcast. Vamos falar bastante sobre seguro. Acho que o seguro é um bem que todo mundo deve ter, para estar bem protegido como você. Eu mesmo tenho seguro de carro, seguro de vida, seguro da minha residência, seguro do meu escritório. Então, todo tipo de seguro para estar bem protegido e dormir bem tranquilo. Quando eu conheci todos esses seguros, fiz até um seguro para minha esposa, caso eu perca ela por aí, né, meu? Pelo menos sou ressarcido pela seguradora. Antigamente tinha o seguro fidelidade, hoje em dia... Tinha fidelidade, seguro? Sério mesmo? Exatamente, do cônjuge. Hoje já não existe mais, né? O João Kleber destruiu isso. Provavelmente. No teste de fidelidade. Tava gerando muita indenização, né? Sim. Bem, deixando isso para lá, como que hoje o mercado de seguro consegue, quebrar esse paradigma para a sociedade? Porque realmente pensam que só tem o seguro de carro. Não, Aí depois eles conheceram o seguro de casa, mas tem muito seguro aí para ser comercializado, Rogério. o seguro tem várias modalidades, né? Seguro de pessoas, principalmente, que é o ramo mais forte que existe no mercado de seguro, produz aí um volume de prêmio anual de mais de 400 bilhões por ano, é o seguro de vida, a gente chama seguro de benefícios, né? Pessoas, saúde, né? Essa parte do ramo de seguro. E nós temos o seguro de danos, né? Que é o danos, por exemplo, residencial, né? Uma simples proteção do seu seguro residencial é fundamental. Muitas pessoas não têm. Hoje o mercado, a população brasileira consome apenas 14% da população consome o seguro residencial e é um mercado que produz aí em torno de 18 bilhões por ano. Então nós temos um potencial ainda muito grande no seguro residência e no seguro residência o mais importante do que está protegido contra os danos, né? Você tem uma assistência 24 horas, que é fundamental e que muitos não conhecem. Você está bem protegido. E isso ajudou muito, né? Uma forma até de ser um chamariz. Sim. E você vê muitos profissionais até da Porto, né, circulando na cidade de São Paulo, fazendo serviços rápidos, ágeis, que geraria ali um desconforto, né, caso você fosse pesquisar, entrar naqueles sites, naqueles aplicativos, e o profissional vem com um simples telefonema. Mas esse não é somente um dos serviços oferecidos. E por que proteger tanto assim a casa? Por acidente. Por exemplo, tivemos aí questão de enchentes, questões de acidentes aéreos, podem cair em cima da residência. Isso daí é coberto de verdade? Há uma restituição, um pagamento do prêmio? Como que funciona tudo isso? Então, sim, o seguro de residencial protege contra todos os danos de incêndio, vendaval, danos elétricos. O mais comum, Sidney, é o seguro de vendaval. Tá. Nós temos aqui... No Brasil? Principalmente na região de São Paulo, o estado como um todo, né? Se você pegar que o El Ninho e a Laninha começa aqui de Jundiaí para frente, tá, e vai até o Paraná, Minas, Rio Grande do Sul,
Então, o vendaval, quando ocorre, ele destelha aí uma região toda, né? Entendi. Então, são centenas, milhares de residências destelhadas, né? Então, o vendaval é muito importante, principalmente o pessoal do interior de São Paulo, de Jundiaí em diante. É que você falou, eu trouxe a capital paulista, né? Então, eu não vejo aqui em São Paulo uma quantidade de eventos assim, a não ser nos últimos dias, né? Eu acho que esse ano de 2025 o vento está mais forte. Aliás, mesmo nesse dia que nós estamos, eu fui sair, eu vim de moto, uma ventania que estava até deixando a moto tripidar, vamos dizer assim. Eu estava indo de um lado para o outro, eu tive que me concentrar mais. O que você está falando é real. E é interessante nessa questão do vendaval, porém no interior, já que você está falando dos telhados, tem muita empresa que colocou, né, as placas de energia solar. Exatamente. O seguro hoje... O prejuízo é maior. O prejuízo hoje ainda é maior, por isso você tem que estar muito bem protegido. E isso é amparado pelo seguro. Ele entra como um telhado comum. Não vai cobrir o valor da energia, mas as placas solares, principalmente as fiações, que são os custos mais caros, a seguradora também vai amparar. Aí você tem que olhar muito bem as condições gerais, porque pode ter seguradoras que amparam as placas fotovoltaicas, como pode ter seguradora que tem essa exclusão no momento, mas geralmente a maioria do que eu conheço, que eu trabalho, a Porto Seguro que você citou é uma que cobre bem, dá amparo para as placas voltaicas. E queria comentar com você sobre a Porto Seguro na questão de assistência, que é muito importante na hora da prestação de serviço. A Porto é a eficiência de seguradora em questão de assistência 24 horas. Ela tem essa expertise do automóvel, que é imbatível, principalmente na capital paulista, desde que eu comecei em seguro, há mais de 30 anos. E ela estendeu isso para a parte de residência, né? Quem não está na sua rua não vê passar uma vanzinha da Porto Seguro prestando serviço e 24 horas, né? De sábado, de segunda a segunda. Então, realmente, a gente tem que tirar o chapéu para a Porto Seguro na questão de assistência. Existem outras companhias que têm uma boa assistência, mas a Porto realmente é a referência no mercado. Não, e é interessante nós falarmos aqui que a Porto, ela, com esta grande expansão, esse crescimento das manutenções residenciais e empresas, contribuiu para o aumento também de emprego, né? Porque muitos profissionais que não tinham essa oportunidade se filiaram, fizeram uma parceria, que provavelmente são terceirizados, que utilizam e são, assim, beneficiados com os chamados da Porto Seguro. Não tenho dúvida. E o bom da Porto, eles são terceirizados, mas só prestam serviço Porto Seguro. Ou a Azul, que é outra seguradora do mesmo grupo, né? Eu conheço muitas pessoas que trabalham fazendo manutenção e cresceram muito, principalmente na pandemia. Sim, na pandemia se usou muito, principalmente da parte de TI, exatamente. Eu fui um. Não tem como. Todo mundo foi pego de surpresa, né, na pandemia e realmente eles responderam muito bem. Não, muito bem. Ô, Rogério, trazendo aqui, você tem uma experiência de 30 anos no setor de seguros, com passagens em grandes empresas também, operadoras. Hoje, como que você vê a cultura do brasileiro em relação a esse produto? Bom, no residencial, que eu comentei, a penetração hoje é apenas de 14%, que gera uma produção anual de acima de 18 bilhões. Imagine se a gente chegasse a 50%. Se a gente pegasse os mercados como a Europa, Estados Unidos, é 95% de penetração. Certo. Por isso que a gente vê aqueles grandes tufões, incêndios florestais nos Estados Unidos, principalmente. Aquilo está tudo amparado pelo seguro. Isso ali você vê cada mansões que deve ser aí acima de $1 milhão tranquilamente, né? Então lá a cultura é muito grande. No Brasil ainda nós estamos engateando. E a SUSEP vem trabalhando nisso, é a Superintendência de Seguros Privados, que regulariza todo o mercado de seguro, né? Está fomentando bastante novos produtos, principalmente, e principalmente novas tecnologias, né? Entendi. Então, startups, sandbox, que é um produto que as empresas lançam um produto experimental, faz os testes e depois que tudo tiver de acordo, se transforma numa seguradora e tem aquele produto para poder comercializar. E geralmente focado para aqueles produtos, aqueles bens que as seguradoras não querem. Carros com mais de 30 anos, seguro de vida para motoboy, ninguém quer fazer porque o risco... São Paulo aqui é 3, 4 por dia só na marginal. Então, essas ferramentas vêm para ajudar, principalmente classe C e D também, que é o grande objetivo da SUSEP em fomentar seguro para proteger
a todos, né? E a gente poder crescer. Acho que o Brasil, a sua pergunta é muito boa, a gente vê muitas resseguradoras e seguradoras vindo ao Brasil porque realmente aqui ainda, lá fora o mercado está estagnado, aqui não. Então, seguro de automóvel, apenas 30% da população Possui. possui um seguro de automóvel. É que ficava muito no passado o seguro sendo vendido pelo próprio banco. Sim, ainda existe ainda, né? A Sim. famosa venda casada, que dizem que é proibido, mas acontece. E hoje ampliou e vocês surgiram, obviamente, para contribuírem com as seguradoras, então com isso também, vamos dizer que popularizou. E é interessante. Já vamos dar sequência que eu preciso falar, ser seguro, pelo menos como pessoa, de agradecer aos meus patrocinadores, então eles vão deixar aqui um prêmio totalmente fora, zerado para mim. Deixa eu falar que o Business in Connections, ele tem o apoio da agência Soldigi, a agência que cuida de todo o grupo Sidney Botelho, fazendo marketing como um todo. Também a Doco Technology, trazendo o sistema de CRM Bitrix 24, aumentando a sua produtividade. Toye Produções e Eventos, a Toye Produções e Eventos produzindo os maiores eventos de São Paulo, estando em todos os hotéis, centros de eventos como um todo. A Unielas Marcas e Patentes, registrando a sua marca para que você tenha tranquilidade, para que ninguém venha a roubar a sua ideia, vamos dizer assim. Também a Toye Treinamentos, levando o método Agir para Vencer, para motivar o seu time, fazendo com que você que tem um call center diminua o seu turnover. E a Voice Training Escola de Oratória Formação para Palestrantes. Você que quer ser treinador, palestrante, Voice Training, a escola certa para você, criando uma metodologia fazendo você levar o seu conhecimento. Lembrando que a Voice Training é a nossa patrocinadora master. Bem, muito seguros e vejo que hoje tudo precisa de seguro. Estava conversando com muitos amigos e muitas pessoas negligenciam isso daí. Por exemplo, um seguro para eventos. Todos os eventos deveriam ter um seguro. Sem dúvida. Poucos Existe um conhecem. produto, poucas seguradoras operam, mas quem faz show, eu morei em Salvador e lá tinha uma produtora que eram 700 shows por ano, no Brasil todo. Caramba! E não saía Você é sem amigo seguro. do Bel Marques ou não? Não, infelizmente não. Você poderia me trazer uns abadás aqui, né? Quem sabe um dia você vai a Salvador aproveitar um Não, camarote. já fui cinco foi vezes já. Se você tiver lá um esqueminha, eu te agradeço, viu, Rogério? Serei seu amigo para sempre. Mas segue Bom, aí. Bom, então, o seguro de eventos, ele é fundamental. E esses grandes eventos que vêm essas bandas internacionais, sempre tem o seguro contratado, é obrigatório. Eu acho que nos menores... pela ausência da banda, se ela não vem, sim. ele precisa ter um respaldo ali ou não. Exatamente. Ele cobre desde da falha do artista, né? Como um evento da natureza, qualquer tipo de evento que o artista não possa comparecer ou não possa ocorrer o evento. Então, o seguro de RC Eventos, ele ampara justamente essa despesa. Então, essas grandes bandas, esses grandes eventos que vêm ao Brasil, todos têm seguro. Tá. O que nós não temos no Brasil são os pequenos, né? Tá. Principalmente a Bahia. A Bahia existe... os artistas são diversos, são realmente... O baiano ele não nasce, ele estreia. Realmente, você vai a Salvador, a população realmente já nasce cantando e dançando. É impressionante. Então, os shows lá são diários, vários, e todos têm seguro. Eu acho que isso deveria se expandir para o Brasil todo. E isso isso está muito acoplado também à cultura, que a gente comentou no início, e a falta do corretor também em ofertar esse tipo de seguro. Tá. O que eu vejo que existe um desconhecimento em relação a tudo isso. Eu vou trazer uma pergunta aqui, mas não sei se você vai conseguir me responder, mas fique à vontade. Não, vamos lá. Que me veio na cabeça agora, como que é feito o cálculo do prêmio? Cálculo do prêmio? Como que vai ser reembolsado, aquele que a pessoa vai ser restituída caso aconteça alguma coisa? Eu tenho essa curiosidade, cara, porque você paga um pouco, do nada você recebe o valor do veículo. Como que é feito esse cálculo? Então, Sidney... Se não puder revelar também, pode ficar tranquilo. Cada seguradora tem seu critério, né? Tá. E depende do ramo, né? Existe um atuarial, né? Que faz esse cálculo, esse estudo. Tá Existe que você pega o seguro de vida, é uma tabela atuarial que ele trabalha em cima daquilo e sai uma taxa pura. Em cima dessa taxa pura,
é colocado um carregamento de comissionamento, de taxas comerciais, e a seguradora oferta aos seus clientes. O seguro de automóvel é muito específico. Cada seguradora, hoje não, acho que de 2000 para cá, lançaram o tal do perfil, né? Tá. Eu acho que a Bradesco é a única que não pratica, faz 2, 3 perguntas e te solta um preço. Então, cada seguradora tem uma forma, né? Ela usa a idade, usa o sexo, usa o CEP, que é importantíssimo para poder taxar. Então, tem os clubes de descontos. Então, cada seguradora, aí você vai para o ramo de incêndio, né? Você tem uma taxa para incêndio, você tem uma taxa específica para dano elétrico, uma taxa para vendaval, uma taxa para roubo de bens, né? Aí você vai colocando uma taxa por cobertura e aquilo soma-se e sai o seu prêmio líquido que você paga para a seguradora. Aí você comenta quando você recebe, aí é o sinistro. Tá. É quando se consolida o seguro, né? Você contrata uma apólice, apenas um papel, e você desprende ali um valor, né, importante. E quando ocorre a entrega do seguro, é justamente quando acontece um sinistro. Tá. Se sua casa pega fogo, se um ladrão em São Paulo, como estava comentando, seguro residencial, São Paulo tem muito sinistro de invasão, né, muito roubo, a seguradora vai te pedir os documentos, né, para entrar o dinheiro é fácil na seguradora, mas para sair existem algumas regras, não é tão fácil assim, mas funciona perfeitamente. Hoje um sinistro de residencial você liquida aí no máximo 30 dias no máximo. O seguro de automóvel é pago hoje em 5 dias. Caramba. Eles lançaram o despachante, antigamente segurado que tinha que providenciar os documentos, eles inseriram o despachante no processo. Em 5 dias, a seguradora tem selo que em 5 dias ela tem que pagar. Se não pagar, ela tem que te pagar uma multa. Então, a evolução, o sinistro é bem tranquilo. E com a digitalização também, hoje tudo automatizou. Sim, Não dá para mais ficar aquela burocracia de... Hoje você faz uma vistoria, você mesmo com o seu celular, você grava o vídeo e manda para o aplicativo e a ferramenta da seguradora. Exatamente. Acho que para reduzir custos, né, e Economizou aumentar aquela ida do vistoriador. do vistoriador. Em automóvel, você faz pelo aplicativo, né? Você Tá. acessa lá uma senhazinha pelo seu celular, você vai, filma o seu carro e faz a vistoria. E em seguro de danos também, que seguro de empresas, eles também estão inovando. Tá. Eu não vejo valor nisso, mas porque você vai numa indústria e o inspetor, o seu prestador de serviço, é os olhos da seguradora, né? Tá. Então ele tem que ir no local, mas realmente eles estão, algumas seguradoras já estão com essa inovação. Vamos ver até onde vai dar, mas a inspeção de risco é fundamental numa aceitação de risco. Nossa, que legal. Vamos lá. Cara, vai me lembrando também. Eu sei que tem um de educação que é pouco difundido. E aquele da educação, não tem tanto o pai se segurando se ele vai poder pagar a mensalidade dos filhos, mas da escola também pode oferecer um seguro caso haja inadimplência. Como que funciona esse seguro para a educação como um todo, Rogério? Sim, esse é um produto fantástico. A Mafre foi pioneira nesse seguro, no lançamento desse seguro, em parceria com o corretor de seguro, que montou o produto e trouxe para a seguradora Mafre à época, né? Hoje tem outras seguradoras que também vendem o seguro educacional. O seguro educacional, ele protege os filhos dos pais. Tá bom. A escola contrata o seguro, o pai paga lá uma mensalidade, e em caso da falta do pai, a seguradora paga todos os estudos até a faculdade desse aluno. Isso é a cobertura principal, mas você tem seguro de responsabilidade civil também. Qualquer dano, se ele se acidentar dentro da escola, ele também está amparado. Então, é um produto fantástico para o aluno, né? Porque imagine você entrar no primeiro ano e você ter um seguro até a sua faculdade. A seguradora honra até o final da sua faculdade. É muito importante. Não, muito legal. É um produto bem legal. E não é uma previdência privada, né? Não. Sim, é um seguro mesmo, que ele é instantâneo. E Exatamente. Isso é muito válido. Tem várias coberturas dentro do educacional. A principal é essa, né? A falta do mantenedor da casa, né? E geralmente é o pai, né? Ou pode ser a mãe também. Hoje é muito comum a mulher estar na frente da família, né? Trabalhando. E é a falta do cônjuge, faltou um dos dois e faltou a seguradora indeniza até o final dos estudos desse aluno. E funciona muito bem, muito bem. Eu gosto de trazer aqui no Business in Connections, né, dúvidas assim que muitas vezes são perguntas que as pessoas não fazem diretamente. Sim. Então, existe uma idade mínima para o seguro ou não?
Existe. Algumas seguradoras colocam 65 anos, 70 anos. O limite. O limite de idade. O limite de idade. Depois de existe. 65 eu já não quero mais segurar a pessoa no seguro de vida. Às vezes, por exemplo, Mas você mesmo pega com uma vida... o aumento da qualidade de vida, Mesmo, tudo? mesmo. Sério? Depende da seguradora, 65, 70. O que acontece? Às vezes o funcionário está lá na empresa já há mais de 50 anos. Tá. E ele já tem 70. Quando ele entra numa pólice coletiva, né, vem lá, sei lá, 1.000 itens, 2.000 vidas, esses funcionários também a seguradora acaba encampando. Porque no todo compensa para fazer. Agora, individualmente, você não vai encontrar seguro de vida, talvez com acima de 65 anos, 70 anos em uma seguradora. Se eu tiver 65 anos hoje, fica difícil eu fazer um seguro de vida. Então, o limite. Então, eu com 48, eu tenho que fazer já. Tem que fazer já. Mas eles não, se eu chegar aos 65, eles não vão cancelar, não, né? Você vai continuar fazendo até você partir. Que demore, hein? Tomara para dar prejuízo para eles, né? Bom que eles vão ganhando, prejuízo. né? Eles vão ganhando, porque eu tô pagando mensalmente ali. O ramo de vida, Sidney, é o ramo que mais atrai prêmio no mercado. Sério? As grandes corretoras, a maioria das seguradoras, a maior rentabilidade, a maior participação vem no ramo de vida. A gente chama de benefício, aí vida é o principal. Para explicar, porque uma corretora tá lá, pegou totalmente uma seguradora, né? Fechou um contrato, mas ela também tem um seguro ali por trás para suprir caso aconteça algum dano, algum sinistro, não é verdade? Explica para nós como funciona esse trabalho entre as companhias. Existe duas modalidades, né? O cosseguro, né? A seguradora não pode suportar aquela verba toda. Vamos pegar esse seguro desse prédio aqui, que é um prédio comercial. Deve valer em torno aqui no mínimo de 10 milhões. Cada seguradora tem um limite técnico, de acordo com a solvência dela. Então a SUSEP determina que seguradora X só pode assumir R$1 milhão. E esse prédio aqui vale 10. Então o que ela faz? Ela convida uma seguradora para fazer cosseguro. Então, em vez de ter 1 milhão, ela chama uma outra seguradora e passa a ter 2 milhões. Ou então ela faz um contrato de resseguro. Acho que sua pergunta é mais voltada para o resseguro. Então a seguradora ela tem um limite para condomínio de R$1 milhão, que é o máximo que ela pode assumir por perda. Né? E ela faz um contrato com uma resseguradora, que geralmente são externas, mundiais, né? E ela pega esse 1 milhão, que é o limite dela, e multiplica por 10, por 30, por 100. Então ela faz um contrato com essa resseguradora, ela pega aquele limite técnico e transforma em 100 milhões. Então ela tem um contrato automático que até 100 milhões ela pode ofertar seguro para o mercado. Em caso de sinistro, ela só perde 1 milhão dela e os outros, um sinistro, fictício, de 100 milhões. Ela paga 1 milhão e recupera 99 do ressegurador. E esse dinheiro provavelmente vem lá de fora para o Brasil. Então o resseguro é um mercado muito forte no Brasil. Falei do condomínio aqui, porque a maioria das seguradoras não tem dinheiro, não pode suportar um sinistro de condomínio. Já voltando para o automóvel, para o vida, é bem diferente, porque geralmente as seguradoras têm 500 mil, 1 milhão de retenção. Então ela não tem o famoso resseguro. Então ela pode assumir o risco normalmente, né? Seguro residencial, que são valores pequenos, a gente chama de massificados. Né? Então a seguradora assume 100% esse tipo de sinistro. Então, quando existem aquelas tragédias que você vê cidades devastadas, ali entra justamente essa questão, quem tinha seguro com certeza vai ser ressarcido. Sim, a seguradora que emitiu a pólice é responsável para fazer essa recuperação lá fora. Vamos pegar um sinistro hipotético de um Boeing, sei lá, 200 milhões de dólares, 300 milhões de dólares. Esse seguro, provavelmente, ele participa no mundo todo. Né? Mercado de resseguro na Ásia, mercado de seguro nos Estados Unidos, mercados em Londres, né? A Lloyds é a resseguradora maior que tem, a mais antiga, né? Então, quando tem um sinistro desse porte, a P33 no Brasil, que teve há muitos anos atrás, com certeza o mercado mundial de resseguro participou. Todo mundo paga um pedacinho. Então, o painel de resseguro é um esqueleto gigante, cada um com a sua fraçãozinha para completar a importância segurada. O resseguro é uma ciência.
Que legal. Deixa eu falar da Voice Train, escola de oratória, formação de palestrantes para você. Olha, você quer falar bem aqui? Veja como o Rogério Kobuth fala bem. Realmente desenvolve totalmente um contexto técnico, mas com muita didática. Na Voice Training são executivos como ele e empresários, principalmente profissionais que estarão utilizando a metodologia COP, comunicação, oratória, palestra e interpretação, para transmitir o que conhecem, isso mesmo, e fazendo com que o negócio fique ainda mais fácil para o quê? Chegar até o cliente ou muitas vezes em um palco com uma plateia. Então você quer aprender a falar com assertividade, Voice Training Escola de Oratória, QR Code na tela para você que quer ser palestrante e treinador. Agende uma sessão experimental para que você possa transmitir o seu conhecimento e aprender realmente a faturar como palestrante. Voice Training Escola de Oratória. Rogério, como que você vê, depois de 30 anos, a carreira de corretor de seguros? Acho que uma continuidade do meu trabalho, né? Foram 30 e poucos anos de mercado de seguros. Meu primeiro trabalho foi numa empresa de engenharia. Entrei de office boy. Aí já passei para... É a nossa geração, né? Nossa o geração, office boy, não tem como. Era uma função fantástica de office boy, né? Você aprendia tudo, cara. Ficar na rua, você aprende, você pega experiência, né? Ficar no fliperama. Também, fliperama fala Você hoje... tem cara de ficar no fliperama. Eu não ficava não, porque eu não sabia jogar. Então, assim, eu comecei na área de engenharia, aí eu saí da primeira empresa como projetista viário. Tá. Depois fui para uma seguradora, fiquei lá 34 anos. E agora no mercado de seguros, como corretor, eu acho que eu tenho uma base, uma experiência muito boa para passar aos meus clientes, aos meus segurados, meus futuros segurados. A gente tem uma experiência muito grande no seguro de danos, a gente chama seguro patrimonial, de grandes empresas, pequenas, médias e grandes empresas. Seguro de responsabilidade civil, também que é importantíssimo. Danos morais também, que está muito na moda, né? A parte de danos, né? O Brasil está evoluindo muito também. Então, acho que o corretor, nós podemos fazer um trabalho de identificação de risco, né? A Razi de Seguros, o significado é a identificação de perigo, né? Eu acho que, pela minha experiência como engenheiro, inspetor de risco, já fui regulador de sinistro. Ai, que legal. Atendi grandes clientes, então acho que a gente tem uma experiência muito boa para passar aos nossos clientes. Como corretagem, fazer uma consultoria da análise do risco, saber transferir esse risco para uma seguradora de ponta, olhar também a questão do resseguro que você comentou muito bem, que a gente sabe que tem a seguradora, mas tem a resseguradora, saber quem são esses mercados de resseguro, porque na hora de recuperar esse dinheiro lá fora, você não tem muita surpresa, né? Existe, infelizmente. Não de não pagar, mas às vezes de uma demora, né? Sim, o atraso e a preocupação de quem realmente precisa daquilo. Sim. E às vezes a emergência, às vezes você tem um sinistro aí no supermercado e ele precisa dar continuidade para ele não perder mercado, né? Ele precisa de um adiantamento. Sim. Então a seguradora tem que fazer esse adiantamento e ela depende muito do ressegurador. Então acho que com a nossa experiência a gente vai poder fazer uma consultoria no desenho dos nossos segurados. Se ele não tiver um desenho, nós temos toda a capacidade de montar um desenho que cubra tudo que ele possa ocorrer, qualquer sinistro que ele possa ter. Então a gente transfere o risco que ele tem, que é iminente, que existe. Às vezes não acontece, pega uma usina de açúcar e álcool, o risco é constante. Sim. E você pega aquele risco e transfere para a seguradora. E o segurado fica tranquilo, pode trabalhar tranquilamente, porque se ele tiver um sinistro, ele vai ter a continuidade dele, vai poder repor a empresa dele, né, danos materiais, e principalmente quando ele contratar lucros cessantes, que é a perda de despesas fixas mais o lucro líquido dele, que é a continuidade da empresa, que é o grande X da questão, né? Qual é a continuidade depois de um evento severo, né? Sim. A gente tem sinistro no Brasil. Como o de Mariana que aconteceu. Sim, de Mariana foi algo terrível. De Mariana foi terrível e são sinistros, por exemplo, o RC ambiental, que é muito pouco divulgado no Brasil, né? Ali, uma apólice ali de quantos bilhões, né? Não existe, né? No Brasil, essa experiência, né, de ter um seguro realmente ambiental para proteger uma empresa como Mariana, ou qualquer outra mineradora, né? Tem que ser uma apólice de bilhões de dólares, né, para proteger. Isso custa caro também, por isso que às vezes o empresário não tem esse tipo de seguro no Brasil.
Lá fora existe muito, mas no Brasil muito Principalmente para uma empresa desse porte pagar um seguro desse, mas é necessário, Mas né? muito necessário. Existe uma cobrança, curiosidade, cobrança governamental para essas empresas? Por exemplo, o governo de Minas, não, você precisa ter um seguro aqui. Você não adianta operar, fazer essa mineradora e você não ter um seguro caso aconteça uma tragédia. Ou não existe essa questão governamental impondo para as empresas locais, principalmente uma de grande porte, que pode trazer um prejuízo gigantesco para uma quantidade gigantesca de pessoas? Não, assim, alguns ramos existem a obrigatoriedade como o seguro condomínio. Ele é obrigatório por lei. Ah, tá bom. O seguro de RC operador portuário, né? Para um operador portuário poder operar dentro do porto, ele tem que ter um seguro específico, né? São poucos ramos que têm a obrigatoriedade. Tá. Né? No seguro de incêndio, por exemplo, não existe a obrigatoriedade, né? Por isso que muitos segurados não estão desprotegidos. Aí a questão, né, da cultura, realmente. O Sudeste ainda tem uma boa cultura, mas você vai para outros estados, essa cultura diminui um pouco, né? Eles não vê como investimento, né? Eles vê como gasto. E o seguro é um investimento. E todas as vezes a primeira coisa que é cortada é o seguro, né? Sim. Isso até na vida pessoal, né? Na nossa pessoal, vida. por exemplo, Primeiro é o seguro de automóvel que vai embora, né? Não, e eu só senti mesmo na pandemia, eu não renovei o meu seguro por 2 meses. Não sentiu com medo? Eu fico sempre preocupado. Não, mas aí eu saí, cara, eu fui fazer uma atividade, do nada, o rapaz bateu no meu carro, o cara saiu do nada, e eu bati nele, e eu fiquei andando por 2 rodas, e o carro acabou a lateral inteira. Aí quando e fora que eu ainda bati atrás, porque ele saiu do nada. Vai pagar o terceiro. Não deu seta, mas até provar que não deu seta, eu tô errado, bati atrás. E não tinha seguro. Banquei toda aquela despesa. Aí eu falei para minha esposa, amor, deixei de renovar por 3, 4 mil reais aqui, agora tô pagando 15. O seguro morreu de velho, né? Nossa, aí a partir daquele momento, o carro venceu o seguro. Se não tiver dinheiro para renovar, deixa o carro parado, é a minha regra. Difícil ficar... Foi igual aconteceu com a moto. Eu falei, não, vamos segurar um pouco. Eu não vou fazer seguro agora, mas só saio com essa moto depois que eu tiver seguro. Depois que você experimenta um seguro, uma pólice de seguro, principalmente no automóvel, você não fica mais sem. Muito difícil. Só se realmente financeiramente você não tem condições, mas você está bem protegido é importantíssimo. Importantíssimo. Não, isso é muito legal. Sobre a carreira do novo corretor de seguro, como que você está vendo essa juventude? Está abraçando a causa? É um mercado promissor? Fala para mim, Rogério. Eu acredito que sim. A nova juventude, principalmente, tem a sucessão, né, das corretoras. Geralmente, os corretores de seguros, os maiores, já está na 3ª geração, nós estamos partindo para a 4ª geração. Tá. E tem a questão da ferramenta tecnológica, né? Os meninos mais novos gostam de vender seguro pela internet, eles conhecem a ferramenta, lançam startups de seguro, tem de todos os tipos, todo tipo de ferramenta, e tem um mercado muito promissor. Acho que o corretor de seguro nunca vai deixar de existir, sim, apesar da ferramenta. O segurado sempre gosta de conversar, de tirar uma dúvida antes de contratar, ou até na hora de um sinistro, né? Geralmente seguradoras hoje, principalmente no automóvel, você fala sempre com 0800, o corretor participa muito pouco, mas quando sai da vala comum, quem entra é o profissional de corretor de seguro, é ele que conhece, ele que vai poder defender o seu cliente, saber se cabe uma defesa, né? Às vezes o cliente não tem a razão, né? Nós temos hoje a lei seca, na nossa época não tinha, né? Mas hoje um cliente que cai na lei seca não tem o que fazer, a seguradora não vai pagar e não deve pagar, né? Nossa. Bem, olha só, a Razid chega, né, com expertise, tem você, tem o Daniel. O Daniel, sim, temos uma equipe, temos parcerias também com outras corretoras. Você pega uma corretora no segmento de transportes, que tem uma equipe boa, a gente está totalmente preparado para atender os nossos clientes. Vocês têm algumas seguradoras que são parceiras de vocês hoje? Não é bem parceiro, a gente trabalha com as melhores seguradoras, a gente tem cadastro em todas as seguradoras, mas a gente prefere, dependendo do tipo de risco, o tamanho do risco que a gente para de fazer com o seguro, a gente precisa buscar mais de uma seguradora, né? E às vezes procurar um melhor preço, uma melhor condição também para o nosso cliente. Buscar o melhor preço, e justamente esta é a dificuldade. Em comparação a outros mercados, eu digo estrangeiros,
Como que você vê o preço do seguro no Brasil? Você acha mais caro? Você já fez essa comparação nos seus mais de 30 anos de experiência? Já venho bastante fazendo esse exercício. É que assim, você pega os Estados Unidos, Europa, você tem, principalmente nos Estados Unidos, você tem um problema de grandes eventos da natureza, né? Tá. Você tem lá neve, você tem tornados e coisas que no Brasil não tem. Mas as taxas são bem parecidas. Eu acho que no Brasil a gente está um pouquinho acima do mercado lá de fora, justamente por causa da sinistralidade. Tá bom. A gente tem sinistros de incêndio 3, 4 por dia de grande vulto, né? Sério mesmo? Sim, infelizmente. Tem bastante sinistro no Brasil de empresas que pegam fogo, muitos. E esses sinistros são severos, né? Sinistros de 200 milhões, 300 A mídia milhões. tem que divulgar mais, né? Mais 3, 4. Nós estamos Tem. falando da cidade de São Paulo ou Brasil? Brasil. Infelizmente, todo dia tem sinistro de incêndio, seja numa residência, seja no supermercado, seja numa indústria. Às vezes, numa grande indústria, vai aqui em Paulínia, existe sinistro, tem lá um polo petroquímico. Geralmente, os eventos ocorrem lá dentro, mas eles não saem externamente. Existe aí alguns grupos de WhatsApp que eles comentam sobre esse sinistro, mas como não é tão grande, não aparece. Mas existe sinistro grande. Às vezes o sinistro de dano material é pequeno, mas o lucro cessante é gigante. Isso não aparece, mas para a seguradora aparece na hora dela ter que indenizar. Queria comentar, nós temos um sinistro que é conhecido no mercado todo, da Uzi Minas, que é um dos maiores que teve no Brasil, acho que em 2018, de 500 milhões de dólares. Imagina um sinistro desse porte para a seguradora pagar, as resseguradoras pagarem. Então, a taxa no Brasil realmente está atrelada à sinistralidade e muito também à qualidade do risco, né? Isso é outra questão da qualidade do protecional que o segurado nosso tem que ter, né? Isso o trabalho da Razid também é identificar e ajudar o cliente a fazer a sua melhoria. Hoje, qual que é o seguro mais inusitado, assim, que podemos dizer que é o mais desconhecido de todos? Eu acho que o Cyber Risk, acho que hoje é o menos conhecido. É um produto novo, acho que tem 10 anos, 12 anos, mas com as incidências de hacker aí no mundo todo, vem crescendo exponencialmente e poucas seguradoras operam porque o resultado é terrível, né? Como você tem pouca massa de prêmio ainda, quando dá um sinistro, e os sinistros são severos, né? Outro sinistro que poucas pessoas conhecem é seguro de satélite, lançamento de satélite. Como a gente não vê, não divulga, principalmente lá fora, né? A empresa é lá de fora, mas vai lançar aqui no Brasil e a gente tem que contratar aonde vai ser lançado. Ninguém sabe, né? Desde o lançamento até desde quando ele está em órbita. Se der alguma pane dele em órbita e a sua internet aqui não funcionar e gerar uma despesa, isso vai estar amparado no seguro. Esse daí é novo, esse daí eu não sabia, não. Esse é o seguro satélite, é bem bacana e são prêmios também bem expressivos. Caramba. Você falou sobre a questão até mesmo dos valores, né? Nós estamos em São Paulo com um índice gigantesco, né? Principalmente na cidade de São Paulo, de roubos de celulares, smartphones. Sim. Esses seguros aumentaram nos últimos tempos ou não? Mantiveram uma forma de incentivar, mantiveram com um preço ainda adequado, aquela coisa. Vamos deixar um preço bom para atrair mais clientes, mas porque o número está crescendo. Eu acho que a taxa tem se Porque mantido. poucas Nunca pessoas foi não baixa, utilizam, né? Cid. Nunca foi baixa a taxa de um aparelho celular. Nós chamamos de all risks, né? Seja celulares, laptops, né? Acho que laptops, onde a gente faz, não individual, mas quando você faz dentro de uma empresa, o sinistro é quase zero. Mas o celular realmente é muito grande. As empresas, as fabricantes têm seguro próprio, né? E a taxa realmente é alta. É alta. E qual que é o índice de utilização desse seguro? Eu tenho uma curiosidade, porque eu mesmo não tenho seguro nos meus aparelhos. Não, a sinistralidade é bem alta. Compensa eu vou ter um seguro. Como desde o celular, você comentou sobre de bicicletas também, hein? Seguro de bicicleta, poucas seguradoras operam, mas hoje você tem bicicleta que custa 50 mil reais. Não, sim. E o ladrão sabe mais do que a gente, né? Não, ainda mais esses ciclistas esses grupos de ciclistas, eles têm que andar em grupo mesmo, Isso, porque exatamente. andar sozinho, principalmente ali na raia Bruno Covas, na Marginal Pinheiros, é complicado. Então, esses seguros... Ali tem muitos assaltos. Seguros que a gente chama de mais de all risk, que é que você pode transitar, né, território nacional, bicicletas, celulares, laptops,
Ele tem uma taxa muito alta e uma sinistralidade também muito salgada, bem Certo. salgada para a seguradora. Tá. Ele é bem, hoje a gente tem muitos essas empresas de startups operando nesse tipo de seguro, né? São nichos que a seguradora não quer operar, porque dá muito trabalho, muito volume de trabalho e muita sinistralidade, a margem é pequena. Então as grandes seguradoras não operam. Então vem essas startups, lançam como veículo velho, né? Veículo acima de 30 anos. Ninguém quer fazer. Aí vem uma startup, isso é bacana porque fomenta mais seguros, né? E qual que é a garantia? Eu sei que investimentos na bolsa nós temos a CVM. E no seguro, quem que protege? No seguro, o que protege é o resseguro, aí que tá, né? Nós escolhemos seguradoras de ponta. Mas eu tá lá uma nova startup, ela tem que fazer um acordo com o resseguro de qualquer forma. E quem segura o resseguro? Assim, no Brasil, boa sua pergunta, né? Boa pergunta, né? Alguém vai ter que pagar essa conta no final. Nós já tivemos no Brasil seguradoras que quebraram. Tá. E a SUSEP que tem que intervir e Sim. não deixa o segurado ficar sem indenização. Ela intervém, ela entra com processo administrativo e ela acaba passando essa seguradora que quebrou para uma outra seguradora. Ela faz algum acordo, não sei como é que funciona, mas a SUSEP interage e o segurado não fica sem receber. Demora, claro, Sim. Não tenha dúvida, porque até esse processo, encontrar a seguradora que vai assumir aquela carteira, porque a seguradora que adquirir essa empresa que quebrou vai adquirir a carteira. Tá. E ela vai administrar aquilo. E a SUSEP, eu não sei de que forma ela obriga alguém a aceitar, não sei como ela, questão financeira, mas ela faz alguma seguradora assumir o risco que o segurado. Então isso eu acho que é tranquilo, acho que ficar sem receber na questão de seguro com a SUSEP trabalha muito bem, ela fiscaliza, ela acompanha. Eu acho difícil ficar sem receber. A gente vê muitas vezes, né, até em propaganda, inclusive de novelas, o pessoal falando que o segurado deixou de receber. Isso era muito comum antigamente, né? E acho que hoje não. O sinistro tem que ser negado porque ele não tem cobertura. Tá. Ou se foi uma fraude, mas se ele tendo cobertura, nenhuma seguradora deixa de pagar. A SUSEP realmente faz um trabalho fantástico nessa questão. Não, é interessante as pessoas terem essa noção, porque muitas vezes bate a insegurança na aquisição do produto, e trazendo especialistas como você aqui, fortalece ainda mais a importância de um serviço que às vezes não dá tempo para difundir tudo. Porque você vê, né, seguro de satélite, educação, eventos, proteção de bens, eletrodomésticos e assim por diante. Então, você tem toda uma cadeia, né? Isso é muito importante. Você falou, né, engenheiro e virou corretor de seguros. Teoricamente, o engenheiro ele tem habilidade para administrar, dependendo, você fez engenharia civil? Engenharia civil. Engenharia civil. E como que foi a sua transição de carreira? Fala para nós. Era uma transição, aconteceu de repente, mas a gente já tinha, pela idade, né, pelo futuro, a gente já tinha expectativa de qual seria o plano B. Tá. E para quem mexe com viveu 34 anos no seguro, nada como virar um corretor de seguros. Sim. Que realmente o investimento não é tão alto, Tá. você precisa apenas ter pessoas competentes para trabalhar na sua equipe e ferramenta. E o conhecimento a gente tem. Então, acho que a maioria das pessoas, dos corretores, já trabalharam em seguradora, né? E é um ramo, o seguro é um vício, né? Quem gosta de mexer com seguro, gosta, é uma ciência, né? Te dá uma informação de mercado, né? O Brasil, ano 2024, produziu um pouco mais de 750 bilhões de reais de prêmio pago pelo cliente. E voltou para a sociedade mais de 500 milhões em sinistros num ano. E essa maior parte em seguro de vida. Tá. O seguro de automóvel é em torno de 35 bilhões por ano, não é tão grande, né? E 25 bilhões em sinistros. E automóvel é uma carteira difícil de ganhar dinheiro. É que o segurado, né? Por que ele às vezes fala que não vai receber? Porque ele não quer fazer o seguro. Ele acredita que não vai receber, ele tem que pagar um dinheiro, ele acha que é uma despesa, e realmente é uma despesa, mas é um investimento, uma tranquilidade que ele está comprando, né? Que é a mesma coisa, ele não vai ser sorteado. Não. Então, ele fala, não vai acontecer nada de um ano e eu vou perder o dinheiro. Então, pode acontecer, mas pode acontecer ao contrário também, e isso daí é um prejuízo gigantesco.
e é praticamente para a pessoa ser lesada, ela só vai sentir quando ela tiver a dor mesmo ali no dia a dia. Rogério, estamos caminhando já para o final, você vê que voa, né? O tempo, boa Aqui conversa, é bom demais. é um bate-papo gostoso. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os amigos de casa, principalmente em relação às pessoas que pensam em estudar para trabalhar com seguros ou trabalhar com seguradora, porque são as experiências de vocês que fazem a diferença aqui no nosso Business in Connections. Não, muito bom. Eu vejo assim, o mercado muito promissor, o mercado cresce 12%, 15% ao ano, o mercado de seguro. A SUSEP vem fomentando, agora liberou as cooperativas também podem fazer seguro. Era uma coisa que era proibido, mas eles faziam clandestinamente, agora já oficializou. Essas novas tecnologias, né? Startups, sandbox, já estão virando seguradoras e o mercado está aí. O mercado brasileiro, a penetração é muito pequena ainda, né? Então acho que a gente vai evoluir. Claro que a questão econômica do país também influencia, né? Quanto melhor o país está desempenhando bem, mais as pessoas vão contratar seguro, né? Então eu acredito que para o pessoal de hoje, os jovens de hoje, o corretor de seguro é uma profissão muito promissora, principalmente para caso das tecnologias que estão chegando. A moçada hoje gosta de uma tecnologia, sabe operar bem, sabe lançar produtos também, né, inovação. Eu acho que isso é fundamental. Então, acho que o mercado brasileiro, como eu comentei, é um mercado em expansão. Nós temos um futuro fantástico. As seguradoras internacionais vêm todas para o Brasil, atrás desse mercado ainda não explorado. Então, o mercado de seguros, falta profissionais, muitos profissionais ainda, a gente está no crescimento, seja em seguradora, seja em resseguradora principalmente, por isso o segundo idioma é fundamental. Pessoas com segundo idioma já têm uma facilidade tremenda em entrar numa resseguradora, que provavelmente é externa, né? Então, é um mercado fantástico pela frente. Eu aconselharia os jovens a fazer o curso na SUSEP, tirar a sua SUSEP e escolher E vai para cima. Escolher um ramo, né? Eu sou um pouco mais generalista, né? Eu e meu sócio somos mais generalistas. Eu tenho uma boa bagagem em muitos ramos, ele em outro, então a gente se complementa. E o jovem que pode escolher um seguro garantia, por exemplo, seguro financeiro, fiança locatícia, né? Ele pode escolher capitalização e ir para cima desse produto e ficar só no risco financeiro. Como ele pode escolher o ramo de benefícios, vida, saúde. Saúde também é um produto fantástico, dá uma comissão para o corretor muito boa. Depois que você implantou a pólice, o trabalho é muito pequeno. Então, acho que o mercado de corretor de seguro vale a pena. Ele é amplo. Bem, Rogério Kobuth, muito obrigado. Aliás, momento Maguila aqui, né? Mandar um abraço para o Milton Mesquita, nosso amigo, nosso barbeiro. Sem dúvida nenhuma, uma pessoa querida que fez essa conexão. E quando eu conheci a história do Rogério Kobuth, eu falei, não, a Razid precisa vir no Business in Connections, principalmente pelo histórico conhecimento, fazendo com que as pessoas entendam o que realmente é o seguro. Estou muito feliz, agradeço a sua participação, Rogério. Eu que agradeço a oportunidade, é muito bom aqui estar com você. Falar sobre seguro, realmente o povo brasileiro, né, precisa saber dessa ferramenta para estar melhor protegido, dormir tranquilamente. Queria deixar aqui no próximo evento, se você fizesse o convite aí, o meu sócio Daniel Protásio, para falar mais de benefícios. Tá bom. Saúde, vida, capitalização, previdência também é outro tema gigante, muito importante. E acho que o seu público vai gostar bastante da parte de benefícios. Já está convidado o Daniel e realmente é um profissional de peso, viu? É isso aí. E, gente, é isso. O Business in Connections é dessa forma, trazendo empresários, diretores, executivos, fomentando o conhecimento. Hoje eu recebi o Rogério Kobuth aqui, da Razid, e eu digo para você, o nosso podcast, ele tem o apoio da agência Sou Digital. Também tem o apoio da Docu Technology.
do Douglas Barreto, temos a Toyê Produções e Eventos, produzindo os maiores eventos de São Paulo. A Unielas Marcas e Patentes, registrando a sua marca, suas ideias, para que você não perca mais à frente. Isso mesmo, tem que ficar de olho. A Toyê Treinamentos, elevando ainda mais o nível de motivação e também através do método Agir para Vencer, fortalecendo o seu time para aumentar a produtividade. E também a Voice Training, Escola de Oratória, formação de palestrantes. Eu, Sidney Botelho, vou ficando por aqui no canal do YouTube Sidney Botelho. Peço para você se inscrever também no podcast Business in Connections, no portal IG, no IG Play e também no canal do YouTube do IG. Sendo assim, vamos encerrando esse tema maravilhoso e você já sabe. Viva o momento com coragem e coração. Até mais, até o próximo programa, o próximo episódio. Valeu!